Olá, queridos alunos, aqui é a professora Nives. Agora vamos começar a nossa quinta aula de laboratório, que tem como tema infecções sexualmente transmissíveis. As infecções sexualmente transmissíveis eram antes chamadas doenças sexualmente transmissíveis. Então, antes era chamada de DST. Mas a palavra doença, ela não ficou muito bem associada ali, porque algumas pessoas podem ter a bactéria, o vírus ou fungo que ocasione uma doença e não tem nenhum sintoma de doença. Então, a palavra infecção agora está substituindo a palavra doença. Então, a aula de hoje é sobre infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. As infecções podem ser ocasionadas por bactérias, vírus, fungos, protozoários e eles podem ser transmitidos em contato pela vagina, pelo ânus ou pela boca. Então, o sexo ele pode ter dessas três vertentes e todos esses três podem contaminar. A transmissão ela pode ser pela mucosa, que é a pelezinha fininha que nós temos dentro da boca, ao redor ali da vagina e do ânus. E essas peles podem estar com feridas ou secreções corporais contaminadas. Essas secreções contaminam. E também tem uma outra transmissão, que é chamada transmissão vertical. É quando a mãe tem um vírus, por exemplo, e transmite ao bebê no parto ou no momento da amamentação. Por isso tem que ter muito cuidado quando a mãe ela tem um vírus e talvez ela não possa amamentar, por exemplo. A primeira infecção que eu vou falar é sobre o condiloma ou a verruga genital. O condiloma, ele é ocasionado pelo vírus papiloma humano e ele pode ficar dentro do corpo da pessoa incubado por 2 a 8 meses, mas também pode demorar até 20 anos. Então, o que é isso? Ele pode ficar dentro do corpo da pessoa, se formando, se formando, e ele não aparece, ele vai aparecer só esse período, depois de 2 a 8 meses ou até depois de 20 anos. E algumas pessoas podem não sentir nada, então essas doenças, elas são muito variáveis em relação a sintomas, porque algumas pessoas simplesmente não sentem nada, e algumas pessoas daí terão as verrugas, que são de tamanhos variados, que aparecem tanto no homem, na glande do homem, no pênis e ânus do homem, e na mulher vai aparecer na vagina, na vulva, no colo do útero e no ânus, e também pode surgir na boca e na garganta. As complicações desse vírus é ocasionar um câncer. Então, o problema dele ficar por tanto tempo ali incubando e não demonstrando nada, nenhuma reação, é que quando às vezes ele já aparece na forma de um câncer. E não existe cura para esse tipo de vírus, existe tratamento. Então, existe também a vacina, que é eficaz, né? Que aí a pessoa não terá esse câncer que a gente chama do papiloma vírus humano. Agora eu vou falar para vocês da herpes genital. A herpes genital, ela é ocasionada pelo vírus da herpes. Ele tem vários tipos de vírus. Tem o vírus da herpes simples, que é aquele que acontece na boca, né? Aquele é o tipo 1. E o vírus da herpes simples, que acontece no aparelho reprodutor, nos genitais. Esse é o tipo 2. O período de incubação é de 10 a 15 dias depois da relação sexual, porém ele pode aumentar esse tempo aí, tá? Alguns casos a gente observa que ele leva uns 3 meses ou mais para aparecer. Ele pode ser assintomático ou ele pode aparecer como bolhas na região genital. E
ele pode dar várias outras consequências. Ele pode deixar os gânglios inflamados, formigamento, coceira, ardor, e a transmissão dele pode ser também de mãe para filho, tá? Então, quando a mãe está gerando o bebê, ela pode passar isso para o filho. Não há cura, não tem como se curar de uma herpes genital, mas há tratamento. Então, tem que tomar muito cuidado que quando a pessoa estiver com as feridinhas da herpes, porque a pessoa que tem herpes, de vez em quando ela vai ter essas feridinhas, então nesse momento em que ela tá com a feridinha, ela pode passar o vírus para outra pessoa. E quando essa ferida, tem que esperar essa ferida cicatrizar, né, para que isso não passe mais pro parceiro dela, tá? Aqui nesse slide a gente está mostrando ali um pênis, né, com um tipo de uma ulceração, né, um machucadinho, uma feridinha. E isso daí dói bastante, né? As pessoas relatam que é dor muito intensa. E algumas pessoas precisam até tomar uma injeção para dor e ficar hospitalizada. Em outros casos, a pessoa nem sabe que tem o vírus e nem aparece na pessoa, ele é assintomático. Então, entendam que isso é muito variável, né? Então, na parte de cima ali está mostrando um pênis e na parte de baixo está mostrando uma vulva ali, cheia de ulcerações, de lesões ocasionadas por esse tipo de vírus. Vamos agora falar de uma doença que, quando eu comecei a trabalhar, quando eu era mais jovem, essa doença ela era muito temida, porque ela chegou numa época em que não tinha, e ela nunca teve cura, e ela realmente matava muitas pessoas. E hoje a gente vê que as pessoas não têm mais tanto medo de adquirir AIDS, né? E por isso as pessoas estão deixando de usar preservativo. E existem casos alarmantes aí do número em que essa doença tem crescido no nosso meio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, usar preservativo para não adquirir uma doença como a AIDS, porque a AIDS, ela vai atacar principalmente os linfócitos TCD4+, que são células que trabalham no nosso corpo para manter o nosso corpo vivo. São células que trabalham no nosso sistema imune. Quando o nosso sistema imune se vê comprometido, todo o nosso organismo pode sofrer com agravamento em várias partes do corpo. Então, essa doença AIDS, ela não tem um sintoma específico, porque ela vai fazer o quê? Ela vai agravar o linfócito, que é o sistema imune, e daí todo o corpo vai ficar muito vulnerável a qualquer tipo de doença. Existem várias fases da AIDS. Antes, existia uma janela imunológica que a pessoa precisava esperar pelo menos 6 meses para fazer um teste para saber se ela tinha sido contaminada pela AIDS. Hoje não. Hoje ela pode, depois de alguns meses, já fazer o teste, e esse teste já é confiável porque temos maneiras muito mais eficazes de fazer análise da presença do vírus na pessoa. E essa doença ela tem várias fases, né? A primeira fase é a fase de infecção, depois a segunda fase, que dura mais ou menos 10 anos, depois a terceira fase. Na terceira fase, a doença já está muito acometida com a doença, né? Ela já está muito fraca e para que ela não chegue a essas fases, quando a pessoa se descobre com AIDS, ela tem que fazer o quê? Ela tem que tomar o coquetel. Porque o coquetel são várias drogas que vai fazer com que a pessoa tenha o vírus, sim, mas ele não entre no quadro de AIDS. Então, ele é portador, mas ele não é aidético. Então, quando a pessoa se torna aidética, é quando ela já
o vírus já tomou conta do corpo dela. E esse coquetel, ele pode fazer o quê? Ele pode fazer com que o vírus pare. Então, a pessoa tem o vírus da AIDS, mas ela não tem a doença instalada. Então, é muito importante isso, que a pessoa tome o coquetel e não desista do tratamento, porque se ela parar de tomar o coquetel, o vírus tomará conta do corpo dela. A próxima doença é chamada cancro mole. Ela é transmitida por uma bactéria chamada Haemophilus ducrevi. E o período de incubação, o período que ela fica dentro do corpo sem aparecer, né, que ela fica ali se formando, é de 4 a 7 dias após a relação sexual. Então, essa doença ela aparece mais em homem, em mulheres ela pode ser até assintomática. E os sintomas são feridas, ulcerações irregulares e dolorosas, também com pus na região genital ou anal. E pode ter nódulos na virilha também. O tratamento é com antibiótico, né? E um médico urologista ou ginecologista deve ser consultados. A gonorreia. A gonorreia é transmitida por uma bactéria chamada Neisseria gonorrhoeae e ela tem um período de incubação de 2 a 5 dias ou de 1 a 10. Então, pode ter essa variação de 1 até 10 dias para ela aparecer no corpo da pessoa. Ela pode ser assintomática e ela pode ter os sintomas ali de corrimento, dor no baixo, ventre, a urinar. Então, parece que a barriga tá pesada, tá para baixo. E ela pode atingir também gargantas e olhos. As complicações é que ela pode ocasionar a DIP, que é a doença inflamatória pélvica. Essa doença inflamatória, ela pode afetar o sistema feminino e causar infertilidade na mulher. E quando a mulher tem essa doença inflamatória, o útero dela, as tubas uterinas nunca mais vão ser a mesma. Ela vai sentir dor depois, ela vai sentir que tem alguma coisa estranha, é por causa que ela teve uma doença inflamatória pélvica. O tratamento é feito com antibiótico. O complicado é que a bactéria se torne resistente. Então, o difícil é achar o antibiótico certo, mas não é uma das doenças mais difíceis de serem tratadas. A clamídia também é uma bactéria chamada Chlamydia trachomatis e após 21 dias da relação sexual, ela aparece no corpo da pessoa. Então, anterior a isso, ela está incubando, certo? 80% dos casos são assintomáticos, mas os casos em que existem sintomas, os sintomas são dor ou ardência urinar, dor ou sangramento durante a relação sexual, inflamação da uretra, sangramento na mulher fora de períodos menstruais, pode atingir também ânus, faringe e causar doenças pulmonares. As complicações da clamídia, ela é originar uma doença inflamatória pélvica, então inflamar todo a pelve, né? Toda a parte de baixo da barriga, com o aparelho genital, então formar todo esse processo inflamatório. E o tratamento é feito com um antibiótico. Então, vamos falar agora da sífilis. A sífilis, ela é ocasionada por uma bactéria chamada Treponema pallidum e ela só vai aparecer após o período de incubação. O período de incubação é de 10 a 9 dias após o ato sexual. O sintoma geralmente está em 3 estágios. O primeiro, ele vai originar complicações cardiovasculares, o segundo, neurológico e o terceiro, congênito. O tratamento para essa doença, para essa infecção, é o antibiótico penicilina. Então, vamos lá. A sífilis primária.
ela tem como sintoma ferida no pênis, na vulva, na vagina, no colo uterino, no ânus, na boca. Ela tem lesão indolor, não coça, é rica em bactérias e é conhecida como cancro duro. Desaparece sozinha, independentemente do tratamento. Então, às vezes a pessoa tem a sífilis primária, né? E não vai atrás porque desaparece. Aí vem a secundária, 6 meses depois, que é mancha pelo corpo, que não coça, febre, mal-estar, dor de cabeça, ínguas pelo corpo, e as manchas também desaparecem algumas semanas mesmo sem tratamento. Daí vem a sífilis latente, que é uma fase da sífilis que não tem sintomas. E por último, tem a sífilis terciária, que dura de 1 a 40 anos, que vão ocasionar lesões na pele, nos ossos, no coração, neurológico, podendo levar a pessoa à morte. Vamos agora falar do linfogranuloma venéreo, também chamado de mula. Ele que é causado pela bactéria Chlamydia trachomatis, e o período de incubação é de 7 a 30 dias após a relação sexual. Ele vai aparecer ali um carocinho, não muito, né? Um caroço sutil no pênis e na vagina, ou também pode ser no colo do útero, ou também no ânus. E 1 a 6 meses após o sintoma inicial, esse carocinho aí começa a se romper e liberar pus. E daí ele pode dar também dor nas articulações, febre, mal-estar. E esse carocinho ele pode fazer uma obstrução linfática, ocasionando elefantíase genital. Então ele deixa o órgão masculino lá enorme, né? Extremamente deformado. Então tá aí o carocinho no pênis e na vagina, né? Mostrando para vocês como que é. Vamos lá para a donovanose. Essa doença, essa infecção, desculpa, não é uma infecção, é ocasionada pela bactéria Klebsiella granulomatis. O período que ela fica dentro do corpo ali incubando é de 3 a 6 meses. E ela vai aparecer como ferida ou caroço vermelho que sangra facilmente, aumenta ao longo do tempo e possui aspecto definido e indolor, não dói. Além do comprometimento da pele, as feridas abertas tornam um lugar onde as bactérias possam entrar. Existe cura se o médico indicar um antibiótico mais adequado para aquele tipo de infecção. Vamos agora falar da tricomoníase, que é um protozoário chamado Trichomonas vaginalis, e ele vai aparecer, né, depois de 4 a 28 dias após a relação sexual. E normalmente em homens ele não apresenta nenhum sintoma. Nas mulheres, dor ao urinar, necessidade de urinar várias vezes, corrimento com odor desagradável, secreção espumosa, né, na hora de urinar ali, coceira, irritação genital, inflamação genital. E esse tricomonas ele pode ocasionar a DIP, que é a doença inflamatória pélvica. Como vimos, várias doenças sexuais podem evoluir para essa DIP, para essa doença inflamatória pélvica. E nesse caso aqui, ele pode até ocasionar aborto, né, se a mulher estiver grávida, ou infertilidade. E o tratamento existe sim com antibióticos. Nós precisamos, para não ter nenhuma dessas doenças, estar sempre nos prevenindo e nos tratando. A prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis é associada ao uso de camisinha. A camisinha, ela pode ser a masculina ou a feminina. Nunca se deve usar a camisinha masculina e feminina ao mesmo tempo. Então, além da camisinha
inibir um bebê que não está sendo desejado naquele momento, ele também vai proteger contra todas essas doenças que depois podem trazer sérias complicações ao longo da vida da pessoa. Realizar exames periodicamente também é muito importante, para que você tenha certeza que teu corpo está bem. O tratamento é essencial para interromper essa cadeia de transmissão. Porém, é muito importante que tenhamos uma vida monogâmica, né? Somente um parceiro sexual. Porque quando se tem uma vida com vários parceiros sexuais, as complicações poderão surgir, certo? Devemos lembrar também que o atendimento e o diagnóstico e o tratamento dessas doenças são gratuitos no SUS. Então, caso você esteja suspeitando de alguma coisa e não tenha no momento dinheiro para fazer um tratamento adequado, você pode ir ao SUS, que eles vão te dar todo o suporte necessário.